de direita, ele acha que o Olavo precisa ter lá o seu busto para poder lembrar de alguém que fez um grande serviço a essa coisa. Bom, a Heloísa não está nos E atendendo. agora o interessante é que Oi. a família sempre. Ela já está? Ela já está tá conosco, bom. já está conosco. Ai, que bom. Heloísa, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Rose, tudo ótimo. Então tá bom. Heloísa, bom, você é filha do escritor Olavo de Carvalho e você se coloca contra a construção desse busto, a instalação aqui em Campinas. Nos fala quais são as razões pelas quais você é contrária. Bom, Rose, o histórico profissional, né, e de vida do Olavo, tanto pessoal como pública, né, não merece realmente ser homenageado pelos munícipes de Campinas. O Olavo não tem uma história na academia, né? Pelo contrário, ele sempre execrou a academia, execrou os acadêmicos, né, os docentes. Inclusive teve vários entraves, né, de ofensa, onde ele ofendia e desqualificava muitos dos acadêmicos, né, de Campinas, né, mais direcionado a alguns da Unicamp mesmo. Bom, a homenagem, né, quando você faz uma homenagem, é porque aquela pessoa, ela merece aquela honraria. Agora, homenagear quem não merece. Olavo não tem, né, um histórico moral, científico, cultural, político, né? Vamos lembrar que o Olavo foi um dos que, né, chamava a vacina de vacina, né? Não acreditava na pandemia e na potencialidade, né, do vírus, do coronavírus. Foi um dos que, através de várias campanhas que ele fez nas redes sociais dele, ajudou a atrasar, né, a compra de vacina pelo governo federal. É evidente isso. Eduardo Bolsonaro a todo momento apoiava essa fala do Olavo, né? Então eu sempre digo que o Olavo tem as mãos sujas de sangue dessas mais de 550 mil vítimas, né, do coronavírus, porque o atraso da vacina se deve à ajuda dele. Então, que tipo de pessoa que tem esse histórico merece uma homenagem? Porque o Olavo nasceu em Campinas, o Olavo odiava Campinas. Odiava, ele nasceu, não viveu nem 2 anos da vida dele em Campinas, nunca mais pisou, acho que, salvo engano, pisou uma vez em Campinas nesses anos todos de vida dele, né? Então, assim, não merece uma honraria dessa. E outra, Mário Frias falar que vai arrumar dinheiro. O governo federal não tem aonde gastar dinheiro? Eles não se esqueceram, acho que eles se esqueceram, né? Na verdade, não é que se esqueceram, eles nunca aceitaram a pandemia, né? Todo o recesso, né? O alto índice de desemprego que a pandemia veio a causar. E isto, muito mais culpa do atraso das vacinas, da compra das vacinas a compra das vacinas pelo governo federal, né? E nós, no estado de São Paulo, realmente, se não fosse, e eu não sou dorista, né? É claro e evidente o meu posicionamento político. Pois é isso que eu ia te perguntar. Ô, Heloísa, se não fosse, nós estamos entrevistando... de São Paulo não... Tá, nós estamos entrevistando a Heloísa de Carvalho, ela é filha do escritor Olavo de Carvalho, ela está falando sobre o busto que foi proposto, a construção dele aqui em Campinas pelo vereador Nelson Ozzi. Eu estou com um vereador, um ouvinte aqui, Heloísa, o Claudinei, ele está dizendo que você é petista de carteirinha, portanto, você estaria contrária à proposta do pai, que não pode se defender. E primeiro você responde ele, a minha pergunta seguinte
você tinha alguma relação com teu pai? Como que foi essa tua história? Bom, eu rompi a relação, né, familiar com o Olavo em 2017. Até 2017 tinha uma relação familiar, não posso dizer frequente, porque o Olavo morava nos Estados Unidos e eu moro no Brasil, mas a gente pelo menos 2 vezes por mês se conversava, né? Eu tinha relação com todos os meus parentes. E eu rompi exatamente, e quem rompeu fui eu, não foram eles, né? Eu rompi exatamente por conta disso, do negacionismo, das fake news, do discurso de ódio, das teorias da conspiração criadas pelo Olavo. Eu rompi por isso. Né? Eu acho que o meu posicionamento político, claro, tem uma influência em relação a isso? Claro que tem. Se o Olavo não fosse essa pessoa perversa e maléfica, eu continuaria sendo de esquerda no meu cantinho, na minha casa, e ninguém nem me conheceria. Porque eu só tive que aparecer e dar a minha cara para bater, sofri ameaça de morte, tentaram pôr fogo, tentaram não, colocaram fogo na minha casa, né? Por conta do quê? Para combater todo o malefício que o Olavo causou. E ainda continua causando, porque o reflexo está aí, olha o busto. Né? E tem também aquela ideia de repente, até a proposta de mudar o nome do aeroporto de Campinas para Olavo de Carvalho. Edson, olha, eu tenho aqui... Um aeroporto que... desculpa, Rosa. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Digão Celim. Ele está perguntando se você tem alguma pretensão política para ser candidata a alguma coisa. Bom, eu me filiei recentemente, né, ao PT. Eu não era filiada, eu só era simpatizante, sempre fui. De anos, Olavo sabia muito bem disso, sabia do meu posicionamento político, e isso não influenciava a nossa relação familiar. Né? Nunca envolvemos essa questão política, só depois de 2017. Vocês conseguiam falar de política, vocês dois, com visões diferentes? Sim, várias vezes, né? E claro que saía, né, um acaloramento na conversa, mas nunca a ponto de rompimento ou até ofensas pessoais, nada disso. Eu sempre deixei muito claro para ele, né? Me lembro até que uma das vezes a discussão dele, ele estava num aniversário dele, estava cheio de aluno dele na casa dele. Aí eles estavam falando sobre a ligação da violência com a miséria, né? E o Olavo falava uns absurdos, e eu falei, o que você sabe de miséria? O que você sabe de violência? Uma pessoa que nunca pisou numa comunidade, nunca pisou numa favela, nunca pisou para si num hospital público. O que você sabe de miséria e violência? Né? Então, assim, o mundo do Olavo era um mundo paralelo, né? Onde ele criou aquela bolha, né? Entrou este bando de, como eu digo, cães hidrofóbicos, porque as pessoas ligadas ao Olavo são cães raivosos. É impossível conversar com qualquer pessoa ligada ao Olavo. Como é impossível também conversar com o Olavo, né? E em relação a esse ouvinte aí que falou, ele tá morto, não pode se defender, Caro, deixa eu só te explicar. Eu combato o Olavo e o olavismo desde 2017. O Olavo me processou 2 vezes criminalmente, inclusive, a outra nós fizemos um acordo, ele aceitou o acordo. E quando ele estava vivo, a ordem que ele deu foi para as pessoas ligadas a ele não falarem da minha existência.
ele não se defendia, porque ele não tem defesa. Obrigada, Rosa. Tá certo. Heloísa, eu quero agradecer a sua entrevista aqui conosco e agradecer a tua participação. E tá aí teu recado, né? Você acha que realmente esse busto não deveria estar aqui em Campinas, né? Não, realmente não. É engraçado que é porque Campinas e não a região do sul do país, né? E foi aonde o Olavo se criou, né? Por que lá ninguém propôs essa... Vai lá, Curitiba, né? A cidade que o Olavo morou tantos anos e achava uma população incrível, né? Na verdade, já que fazer nos Estados Unidos, porque ele dizia que o Brasil não prestava, o Olavo nunca gostou do Brasil, nunca gostou de ser brasileiro, tentou há uns anos atrás, inclusive, obter a cidadania uruguaia, né? Porque a bisavó dele era uruguaia, para não dizer que era brasileiro. Né? Então, o Brasil homenagear o Olavo realmente é de uma insensatez sem tamanho. Tá Obrigada, Rose. Muito obrigada. Beijo para você. Gente, nós entrevistamos a Heloísa de Carvalho, filha